No dia 16 de novembro de 1957, na localidade de Aston, na cidade de Birmingham, na Inglaterra, Cynthia Appleton, de então 27 anos, casada e com 2 filhos, um de 3 e outro de 1 ano, teve uma hora de seu dia apagada de sua memória. Cynthia simplesmente não se recordava do que havia feito ou ocorrido dentro daquele tempo. Apesar da estranheza do fato, ela concluiu que nada poderia fazer em relação a isso e simplesmente seguiu sua vida normalmente. Porém, 2 dias depois, no dia 18 de novembro, a casa de Cynthia foi tomada por uma névoa estranha e eletricamente carregada, como uma nuvem de tempestade. Em seguida, o ar ficou rosa, um assobio pôde ser ouvido e um cheiro de ozônio bem forte tomou conta do ambiente. E foi neste momento que Cynthia viu se materializar em uma cadeira de sua casa um ser humanoide. A criatura era semelhante a um humano, porém mais alto, com olhos alongados, pele pálida, longos cabelos loiros e vestia um uniforme prateado com capacete. Cynthia, obviamente, ficou assustada com toda aquela situação, mas logo foi acalmada por uma mensagem telepática do ser que dizia para ela não ter medo. Os dois então passaram a conversar e o ser disse que era um alienígena do planeta Sharnasvar e que sua missão na Terra era pacífica, tendo a intenção de evitar que a civilização humana desaparecesse através de uma guerra nuclear. Durante a conversa, o ser também abriu os braços e imagens 3D, como um holograma, surgiram acima de sua cabeça. Entre as imagens havia naves discoidais e explosões nucleares. Depois daquele dia, outros 14 encontros ocorreram entre o alienígena e Cynthia, sendo o último contato no dia 17 de janeiro de 1959. Cynthia conta que nos primeiros contatos o ser se materializava em meio à névoa, assim como da primeira vez. Mas logo ele passou a visitá-la entrando pela porta da frente, como uma pessoa comum. Em alguns momentos ele apareceu vestindo uma roupa humana, porém bem antiquada. Em outro momento ele até vestia um chapéu. Em todos os 14 encontros que Cynthia teve com o extraterrestre, ele falou de vários assuntos, incluindo como tratar o câncer reorganizando moléculas subatômicas e o desenvolvimento de um raio laser. Obviamente que Cynthia, uma mulher comum, não soube detalhar todo o processo de cura do câncer, já que ela não tinha absolutamente nenhum conhecimento de nenhum dos conceitos científicos avançados que o alienígena falava para ela. Inclusive, este foi um fator de questionamento dela, porque Cynthia foi a escolhida para ser contactada. A resposta do extraterrestre é que o cérebro dela era muito mais receptivo ao contato com eles, e isso facilitava o diálogo. Cynthia inicialmente não quis contar para ninguém, mas acabou revelando todo o caso para seu marido Ronald e o reverendo da cidade Tyler, e ambos disseram acreditar completamente no seu relato. Mas ela também teria uma prova de seus encontros. Em uma das últimas visitas do alienígena, ele reclamou a Cynthia que estava com a mão queimada. Cynthia então passou uma pomada e depois lavou. Depois que o extraterrestre desapareceu, foi embora, ela percebeu que a água continha pedaços da pele do alienígena. A pele então foi enviada para análise na Universidade de Birmingham, mas não conseguiram determinar a natureza do material por lá. Uma outra amostra foi levada para Manchester, onde eles verificaram que a pele era de um animal aqui mesmo da Terra, mas sem detalhar que animal seria esse. Seja como for, o caso de Cynthia ficou ainda mais estranho, quando no último encontro o extraterrestre informou Cynthia que ela estaria grávida de um bebê espacial. Pois, mesmo que o pai fosse o marido de Cynthia, o bebê pertenceria ao clã Sharnasvar. O extraterrestre ainda previu que a criança nasceria com 3,3 kg e, surpreendentemente, quando o bebê nasceu, ele tinha exatamente esse peso. A única coisa que o alienígena errou por pouco foi a data de nascimento, que ele havia previsto para o final de maio, porém, a diferença foi apenas de alguns dias. Apesar de seu relato fantástico, os médicos que atenderam Cynthia disseram que ela estava sofrendo de depressão pós-parto e que havia imaginado todo o incidente.
Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal e membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.